Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Square Faria Lima, negociado na bolsa sob o código FLMA11. É um fundo que tem um valor de cota baixo, hoje atualmente na faixa de R$4 e alguma coisa. Então é um fundo que tem uma famazinha de ser conhecido como cofrinho. Às vezes as pessoas, quando encontram algum fundo com um valor de cota mais baixo, na base de R$10, R$12, até menos, como já foi o ABCP, como hoje é o Maxi Renda e o FLMA, tem a mania de chamar de fundo cofrinho, porque qualquer dinheiro que sobra ali na conta da corretora, ele vai e compra algumas cotinhas daquele fundo. Então, muita gente conhece o FLMA por causa disso. Mas hoje a gente vai falar muito mais do que isso. A gente vai dar um passeio sobre as distribuições, sobre os ativos desse fundo e algumas diquinhas de como conhecer melhor mais esse fundo do mercado. Vamos dar uma olhada? Então vamos passear um pouquinho sobre esse fundo. A gente bota aqui o código de negociação e a gente já vai direto para a tela básica dele. A gente vê que é um fundo bem antigo, na verdade um dos mais antigos da bolsa. Ele é de novembro de 2000. Então, a gente está gravando esse vídeo em outubro, então basicamente ele está às vésperas de fazer 19 anos. Já tem a maioridade, digamos assim. Ele tem uma área bruta locável de 20 mil metros quadrados, mas depois é importante a gente entender que são dois imóveis, é um prédio comercial e um hotel. Ele representa 0,54% do IFIX, tem aí cerca de 70 milhões de cotas, 69 milhões de cotas, hoje cotado a R$ 4,50 aproximadamente. O administrador é a BR Capital e também é a gestora, mas também existe um consultor aqui com o nome oficial de avaliador imobiliário, que é a Unitas. Ok? Se a gente olha aqui no histórico de cotações, puxar desde lá de trás, a gente vê que ele durante muito tempo foi negociado na base de R$1, R$1, R$2, R$1,60, R$1,70. Mais recentemente ele vem ganhando alguma popularidade, além disso, claro, ajudado pela redução das taxas de juros, né? A redução da taxa Selic que tem subido as cotações de vários fundos imobiliários, né? O mercado tem estado otimista e esse fundo, claro, não fica atrás nisso. Quando a gente vê... Eu vou pular a parte de dividendos. Vamos só alinhar aqui com a questão do número de cotistas. A gente vê que nos últimos 2 anos, praticamente 2 anos e meio, ele tinha aqui na base de 2 mil cotistas e hoje ele saiu, repito, de 2 mil cotistas para mais de 36 mil cotistas. Ou seja, vamos pegar aqui o último fechamento de setembro de 2019. Se a gente pegar setembro de 2018, que ele estava com 6 mil, ele praticamente multiplicou por 6 em um ano. Se a gente pegar setembro de 17, ele multiplicou por 18. Talvez, com certeza, um dos fundos que mais aumentou a sua quantidade de cotistas em números percentuais, né, não em números absolutos, mas que mais aumentou nesses últimos 2 anos. Aqui a gente só tem história de 2 anos, que é só nos últimos 2 anos é que os fundos passaram a ser obrigados a divulgar a quantidade de cotistas. Bom, se a gente olha aqui o histórico de dividendos, agora vamos voltar aqui para a parte de dividendos. A gente vê que, claro, ele distribui centavos por mês, 2 centavos, tem sempre um quebradinho. A gente vê aqui, ó, na verdade não foi 2 centavos, para ser bem preciso, foi 1,5 centavo por cota no fechamento do mês de setembro, que pagou em meados de outubro. Antes disso, R$1,03, perdão, 1,3 centavo, né? 1,6 centavo. Então, claro, é um fundo que foi dividido em muitíssimas cotas, o que fez com que, claro, que faz com que cada cota tenha um valor nominal baixo e, claro, um direito a um pedaço bem pequenininho do resultado do fundo. Quando a gente olha aqui em valor patrimonial, a gente vê que o valor patrimonial dele está ao redor de R$3 e ele está sendo negociado a R$ 4,52 no fechamento do último dia útil aqui, quando a gente está gravando esse vídeo. Então, uma relação de preço ao valor patrimonial de 1,56. Para quem
se preocupa com o valor patrimonial, um fundo com um ágio bastante alto, onde ele tem um patrimônio de 200 milhões e está sendo negociado a pouco mais de 300 milhões. E a gente vê que isso se alinha em parte com o crescimento da quantidade de cotistas dele, certo? Então, a gente vê esse bom humor, esse otimismo, fazendo com que o preço dê uma esticada, vamos dizer assim, usando o jargão, né? E exatamente porque a quantidade de cotistas, o interesse do mercado tem subido bastante. E a gente também vai ver isso, também esse aumento do interesse também aqui na aba liquidez, onde a gente vê a quantidade de negócios e o volume deles. Se a gente puxar aqui o histórico todo, a gente vai ver, por exemplo, em 2013, 300 negócios por mês, 150, 200 negócios por mês. Aqui um mês que foi mais alto, aqui em 2015 foram 400 negócios no mês, 900 negócios por mês no outro. E se a gente for olhar aqui, agora deixa eu dar um zoom aqui, pegar aqui o último um ano, a gente vê 18 mil, 23 mil, 27 mil, 37 mil negócios num único mês. Movimentando aí um valor total de, nos últimos meses, aí, 6, 7 milhões de reais, uma média aí de praticamente, falando em redondos, 300 mil reais por dia. Se a gente levar em consideração que um mês tem na base aí de 20, 22 dias úteis, a gente vê ele negociando 1.000 negócios, 1.500 negócios por dia. Então, uma liquidez bastante tranquila que dá para a maioria dos investidores entrarem e saírem com bastante conforto. Eu vou entrar aqui agora na aba ativos, que descreve um pouquinho melhor os ativos do fundo. A gente vê que ele só tem 2 ativos que na verdade são parte de um mesmo complexo, são 2 prédios, são 2 partes de um mesmo complexo, praticamente um único prédio, com 2 fachadas, com 2 vertentes, onde a gente tem um prédio comercial, onde o fundo tem 18 conjuntos desse edifício comercial e 75% de um hotel no mesmíssimo quarteirão, ali no mesmo complexo. Tudo localizado na cidade de São Paulo, ali próximo à Vila Olímpia, ali próximo à Faria Lima. Aqui a gente clicando, a gente vê um pouquinho mais a descrição deles. Então são 135 apartamentos no hotel. São 75%. Esse hotel hoje ele pertence à bandeira Pullman. E, na verdade, recentemente foi desdobrado. Tem alguns quartos com a bandeira Gran Mercury. São 2 hotéis de um padrão de preço já mais alto. Não chega a ser... eu acho que não chega a ser classificado como 5 estrelas, mas é um 4 estrelas bem encorpado, digamos assim. Ele anos atrás, ele era chamado de Hotel Caesar Park, que era do Grupo Posadas, que foi comprado pelo Grupo Accor no final de 2012. E aí, por isso, houve a mudança da bandeira de Caesar Park para Pullman, que é uma das bandeiras do Grupo Accor, um grupo que tem várias bandeiras como Ibis, Mercury, Novotel e Pullman também. E o edifício comercial que tem ao lado, o fundo tem 18 conjuntos, que são os conjuntos 11, 12, 13 e 14, ou seja, todo o primeiro andar, também 21, 22, 23 e 24, todo o segundo andar, 31, 32, 33, 34, que é todo o terceiro, todo o quarto andar e metade do quinto andar, que são as unidades 51 e 53. Então, esse está exatamente integrando o mesmo complexo. Aqui no menu de fotos a gente consegue ter uma noção. Essas aqui são fotos, às vezes extraídas da documentação oficial, às vezes mandado por usuários mesmo do site que mandam para a gente as fotos, né? Algumas fotos mais antigas ainda usando aqui o nome Caesar. Aqui é a vista da rua, a partir da rua, né, onde fica o complexo. Elevadores, catracas, a recepção do hotel. Hoje já está um pouquinho diferente, mas basicamente é isso mesmo. Tem todo um conjunto de áreas de palestra, etc. Recepção.
Então, aqui dá para a gente ter uma noção do padrão do empreendimento como um todo. Entrando aqui na aba comunicado, geralmente a gente vai olhar o relatório gerencial. Porém, esse fundo, lamentavelmente, não divulga o relatório no sistema da Bolsa. Ele pode não divulgar relatório no sistema da Bolsa, mas tem uma dica. Ele divulga sim um relatório, porém é exclusivo para cotistas, não é um relatório aberto ao mercado. Então, eu já tive acesso a esse relatório, é um relatório bem completo, posso até dizer um dos mais completos do mercado, dá para você entender com bastante tranquilidade o que o fundo está fazendo, como é que está a vacância, como é que não está, que inquilinos estão em período de carência, quais não estão, como é que está a ocupação do hotel. Então é um relatório bastante completo. Lamentavelmente, o consultora Unitas, eles só divulgam esse relatório para cotistas. Qual é uma forma interessante de você ter acesso a isso? O valor da cota é extremamente baixo. A partir do momento que você compra uma única cota, você já é cotista, tanto como o cara que comprou 10 mil cotas. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse fundo, você pode comprar apenas uma cota, entrar no site do avaliador, né, que seria um tipo de consultor, e se inscrever lá. Eles pedem CPF, tem um processozinho de cadastro e você passa a receber esse relatório que é bastante completo. E uma questão que às vezes surge essa dúvida, o fundo tem registrado ali um certo valor como um passivo. E isso se deu pela negociação entre o fundo e o grupo Accor. Quando foi feita a mudança da bandeira de Caesar Park para Pullman, o grupo Accor quis fazer uma renovação, uma modernização e um conjunto de melhorias no imóvel. Então, ficou negociado que o grupo Pullman faria essas benfeitorias no imóvel e que o fundo, aos poucos, iria fazendo o ressarcimento disso. Não se dá muitos detalhes sobre como é essa estrutura. Olhando os relatórios, tem meses em que o fundo quita um pouco dessa dívida, tem meses em que ele não quita. Aparentemente, eu não consegui confirmar essa informação, mas parece que assim, nos meses em que o hotel tem uma boa ocupação, é quando o fundo tem a obrigatoriedade de pagar, de ressarcir a rede Accor, né, a rede Pullman, por essas benfeitorias. Nos meses de ocupação um pouco menor, o fundo não tem essa obrigação. Mas, para quem quiser entender mais a fundo esse fundo, né, o Continental Square Faria Lima, precisa entender um pouquinho mais essa estrutura desse passivo. Então, de repente, até vale a pena mandar um e-mail ou dar uma ligadinha para o gestor, para o administrador, para entender isso um pouquinho melhor. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!